Olá, 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 uma boa noite. Hoje aqui na nossa live secreta, não tem live no Instagram, tá? É só aqui. Hoje hoje o assunto de hoje é demais, né? Mas às vezes a gente se atrapalha um pouco. Então a abertura hoje é o seguinte: a abertura é daquela live Introdução à Construção do Aeromodelismo. Então, uma live, cara, para iniciantes. É uma live para iniciantes, para quem se inscreveu, para quem compareceu aqui, ou quem. Muita gente se inscreve e assiste depois, tá? Eu percebi isso na última live, onde nós tínhamos pouquíssimos inscritos, pelo menos que eu tive conhecimento oficial aqui pelo meu sistema, mas 24 pessoas assistiram. Aí você pensa, poxa, mas 24 pessoas, deixa eu até confirmar aqui. Vou confirmar no meu canal certinho aqui. Ah, não está mais aqui, mas foram 24 pessoas. Não está mais aqui por uma razão. É que tem um prazo, né, para isso ficar aqui disponível para o pessoal que se inscreve e assistir. E depois, então, que terminou a live, fica mais 1 ou 2 dias, e foi nesse período que mais umas 20 pessoas assistiram. Aí você fala, puxa, Dail, mas é pouca gente. Não, não é pouca gente. Eu prefiro essas 24 pessoas que se inscreveram, que estão interessadas realmente em aprender, venha aqui e assista. Como você que está assistindo agora ao vivo aí, é pouca gente hoje, realmente, porque eu mudei completamente o esquema, né? Realmente hoje era para só as pessoas que se inscreveram especificamente receberem um aviso. E deu um problema na minha automação, porque eu também estou inscrito nela e eu não recebi o aviso da live, o link da live. Não recebi. Então eu tive que colocar no grupo aeromodelistas iniciantes, porque tem um grupo específico agora, que é o grupo dos inscritos, né? Na live secreta, que é essa daqui. Mas eu fui obrigado a colocar nesse outro para ver se o pessoal tem acesso e vem. Acabei colocando no grupo, porque os e-mails, pelo que eu entendi, pelo que eu percebi, pois eu não recebi, então ninguém recebeu. Então eles não têm o link, né? Por e-mail, mas tem agora disponível pelo WhatsApp. É por isso que eu peço o WhatsApp para sempre para o pessoal se inscrever no WhatsApp, né? E agora vou aproveitar e dar esse aviso também, que é o seguinte: como tem agora um grupo específico de WhatsApp, é só para ele que vai mandar. Então, todo mundo que está inscrito deve migrar, então, para esse grupo de WhatsApp. Eu mandei o e-mail com esse novo grupo, e esse e-mail eu recebi, e sei que todo mundo recebeu. Mas o e-mail com o link mesmo, esse eu não recebi. Então, isso significa que ninguém recebeu. Porque se eu não recebo, o sistema falhou comigo, falhou com todo mundo, né? Provavelmente, deixa eu ver quem que está aqui hoje. Quem está aí? Escreve aí para a gente, por favor, quem está assistindo, para eu conversar um pouquinho com você antes da gente começar efetivamente a live, para eu entender o que aconteceu com o sistema, porque eu não estou entendendo o que aconteceu. Deixa eu dar uma boa noite aqui. Boa noite. É só começar a falar, começa o pigarro, né? É uma piada. Então, quem que está aqui assistindo ao vivo? Eu sei que tem gente assistindo ao vivo. Por favor, se identifica aqui no comentário para eu fazer, porque eu preciso saber uma coisa. Queria saber se está tudo em ordem com a imagem, se está tudo em ordem com o som, porque como deu essa zebra hoje, eu estou preocupado, né? Não sei como é que está. Se é algum problema aqui do meu computador, se é do sistema, mas eu acredito que tenha sido do sistema da própria Hotmart que deu problema, né? Está me parecendo que foi isso. Bom, mas é isso. Então, você está tímido, não escreveu aqui para mim, né? Então eu não tenho como confirmar isso aí, né?
Mas vamos fazer o seguinte, então. Eu vou começar a nossa aula de hoje falando o seguinte. Bom, em primeiro lugar, né? Meu nome é Dail, boa noite, seja muito bem-vindo, né, a essa live ao vivo ou gravada, porque você que se inscreveu, você tem acesso a ela gravada por mais 2 dias, né? E eu sou Adail Lester, para quem não me conhece, se inscreveu agora e que vai assistir depois, e que nem me segue, né? Mas eu sei que tem gente que se inscreveu e que sequer me seguia, né? E que está assistindo depois gravado, ou ao vivo aqui, não sei, né? Eu sou Adail Lester, eu tenho uma experiência de eu costumo dizer de 50, mas na verdade é mais de 50 anos em aeromodelismo, em construção, em voar, em ensinar, em fazer tudo isso. Já construí aeromodelo de tudo que é tipo, do basicão, assim, de jogar com a mão até o avião escala, como vários que eu tenho aqui, que às vezes vocês veem aí no meu canal. Então, todos os tipos de aeromodelos, praticamente, eu já construí e já voei. E aqui do meu lado tem o último que está sendo construído aí, que é para a aula do meu curso, né? Para algumas das aulas do meu curso, que hoje ele já está com 64 aulas, mais ou menos. E eu não terminei de gravar aqui ainda, né? Mas essa é a minha bagagem, a minha experiência. Solto era um modelo de motor desde os anos 60. Aeromodelo é elástico e de jogada à mão desde os anos 50, 58, por aí, daí para frente, né? E hoje a gente vai falar, cara, sobre os primeiros passos para quem quer entrar nesse universo que é, cara, na minha opinião, é apaixonante, né? A construção de aeromodelos. E seja você iniciante ou curioso, cara, essa live eu tenho absoluta certeza que vai te ajudar muito a entender o básico para começar do jeito certo. E aí você deve estar se perguntando, mas Adail, por que você fechou as lives agora? Eu fechei por uma razão muito simples. Eu só quero aqui, nem tenha uma pessoa, mas uma pessoa que esteja aproveitando o meu conhecimento, que queira aprender. E quem quer aprender não vai ter nenhum problema em se inscrever e vir aqui no horário da aula assistir, ou assistir depois, nesses 2 dias que ela vai ficar disponível. Depois ela é realmente retirada do YouTube. Ela é retirada. Ela não vai para o privado, nada disso, que na verdade hoje, agora ela está em privado. Por quê? Porque só quem tem o link consegue acessar. Mas depois eu tiro, eu apago realmente, né? E ela vai para um outro lugar, vai ficar guardado lá o arquivo da live, né? Então essa é a razão pela qual eu fechei, porque eu quero gente que queira vir aqui, mas que o meu tempo seja aproveitado por quem assista, ou agora, ou gravado, e aprenda direitinho, né? Então, cara, a coisa mais importante que você tem que saber, e eu acho que isso é fundamental no aeromodelismo, é que, cara, aeromodelo não é aviãozinho, entendeu? Como falam para você, vão falar para você, ou já falaram muito para mim. Pô, você vai soltar aviãozinho hoje? Vou soltar aviãozinho hoje. Vou falar o quê, né? Não tem o que discutir. Mas, na verdade, o aeromodelo, ele não é um aviãozinho. O aeromodelo, ele é réplica em escala de aeronaves reais ou fictícias. Como assim fictícias? Eu resolvi desenhar um aeromodelo do meu jeito, tá? Que pode ser construído grande. Então ela é fictícia porque não existe como grande ainda, mas ele pode ser construído como um avião normal. Tudo que você projeta, calcula aqui na tua cabeça, você consegue construir do tamanho normal depois. Mas, como eu sou um aeromodelista, eu, claro, não estou fazendo ele do tamanho normal, estou fazendo ele como uma réplica fictícia. Ou seja, um aeromodelo pequeno daquilo que eu acho que devia ser um avião que eu inventei. Deixa eu tirar esse jogo de nervuras daqui, porque eu estou batendo meu cotovelo nela, e isso aqui não pode estragar. Olha, isso aqui é um kit que eu cortei aqui, que eu estou montando, para quem não sabe, né? Um kit feito inteiramente por mim.
vou deixar para cá, é que está pronto aqui para gravar uma aula. Então, eu não tirei ele daí ainda, né? Bom, então aeromodelos, vamos repetir aí, ó, são réplicas em escala de aeronaves reais ou fictícias. Então, pode ser a réplica de um Cessna, a réplica de um Paulistinha, de qualquer avião, de um avião comercial, né, de um jato comercial que você está cansado de ver. Então, cara, é um avião, é uma aeronave, é igual, tá? Até o jeito de construir é igual. Você fala, poxa, Del, mas avião se constrói assim? Sim, os de madeira se constroem assim. Olha que incrível, né? Pois é, eu mesmo construí um, né? Foi o meu avião de verdade. Vendi, mas construí. Ele voou, tudo direitinho, tá? Construí em casa. Foram 12 anos construindo esse aeromodelo. Esse aeromodelo não, esse avião. Bom, esses aeromodelos, eles podem ser, ó, de voo livre, podem ser controlados por rádio, podem ser a elástico, ou até drones, né, com controle até por GPS. Até por GPS. Então, um drone é um aeromodelo, porque é um modelo de um drone grande, né? De uma coisa que hoje o pessoal está chamando de carro voador, né? Então, cara, eu vou te mostrar aqui, por exemplo, esse modelo aqui, ó. Isso aqui é uma fuselagem de um modelo, tá bom? De um aeromodelo. Então, tem um aeromodelo aqui. Vamos mostrar um outro aeromodelinho que tem aqui, ó. Esse aeromodelinho aqui, ele é um aeromodelo originalmente a elástico, tá? Sempre mostro ele aqui nas minhas lives, mas ele vai receber aqui todo o sistema de controle remoto, mas é elástico. Então, nós temos vários tipos de aeromodelo. Temos planadores também, temos vários tipos de aeromodelos. Então, agora faz o seguinte, ó, você que tá me assistindo aí, se você está ao vivo aqui, ó lá, o José Eduardo. José Eduardo está aqui ao vivo. Prazer em tê-lo aqui. Boa noite, professor. Boa noite, Zé Eduardo. Maravilha. Zé Eduardo, aproveitando, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Você recebeu o e-mail com o link hoje dessa live? Ou você pegou que eu coloquei lá no Aeromodelistas Iniciantes para entrar aqui? Você podia me responder isso? Porque eu não recebi o link. Eu mando para mim mesmo para saber se todo mundo recebeu. Como eu não recebi, está com algum problema no sistema. Eu preciso verificar isso. Então, se tiver essa resposta, eu agradeço. Você está inscrito e recebeu o link através de um e-mail ou você pegou ali o link que eu acabei de pôr, né, agora há pouco, no Aeromodelistas Iniciantes. Aliás, deixa eu mandar uma mensagem lá que estamos ao vivo. Tá? Aproveite e venha para a live que ainda dá tempo. Pronto. Você está aí, José Eduardo? Você poderia me responder isso se você estiver aí ainda, não? Eu acho que o José Eduardo... Não, ele deve estar aí, porque tem gente lá assistindo. Mas tudo bem. A hora que der, ele responde para mim aí. Então, agora, você que está assistindo, eu queria te propor uma coisa, cara. Né? Eu queria te propor que você comentasse aí qual é o tipo de aeromodelo que mais chama a sua atenção. Ou então, qual é aquele aeromodelo que você sonha em construir? Você que está me assistindo ao vivo, ou você que está me assistindo gravado, coloca nos comentários da live, tá? Nesses 2 dias que você tem disponível para assistir a live, tá bom? Então, eu gostaria muito se você pudesse escrever isso aí. Então, aqui fica a minha proposta, a minha pergunta para você, tá? Vou repetir a pergunta para você, tá? Ó, minha pergunta é a seguinte: comenta aqui qual o tipo de aeromodelo que mais chama a sua atenção ou qual você sonha em construir. Deixa um comentário para mim no vídeo gravado ou deixa um comentário para mim agora, aqui ao vivo, tá ok? Para eu saber. Mas então, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. E a nossa aula de hoje, ela realmente ela é introdutória. Então, agora nós vamos falar quais são os materiais mais comuns que são usados no aeromodelismo, tá? Bom, o primeiro material é a balsa. Eu tenho aqui atrás
né? Eu vou mostrar para vocês, não dá para pôr tudo aqui em cima da mesa, mas deixa eu pegar aqui uma chapa de balsa, olha. Isso aqui é uma chapa de balsa, tá certo? Esse é um material que a gente usa para construir, por exemplo, todas essas nervuras aqui. Exatamente esse material aqui a gente usa para construir nervuras. Aqui a gente tem todas as nervuras dessa asa que está sendo construída aqui atrás de mim. Então, balsa é um dos materiais que a gente usa, um dos materiais comuns que a gente usa. Hoje está um pouco difícil de conseguir comprar. Eu mesmo estou precisando de balsa para fazer essa asa aqui. Estou precisando de umas chapas de balsa de 1 milímetro. Acabei encontrando no Mercado Livre e vou comprar, porque senão eu não consigo terminar esse avião. Está faltando. Eu tenho balsa aqui, eu tenho um pacote de balsa aqui, como vocês estão vendo, mas é claro, vai gastando, vai acabando e a gente não tem mais da espessura que teria que ter. Essa balsa que está aqui, ela é de 1/8 de polegada, tem 3 milímetros. Então é uma balsa grossa. Essa outra balsa que está aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Onde é que está? Aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui que eu já vou te dar a espessura dela. Isso aqui é balsa que eu já usei, é claro, né? Vamos ver a espessura dela. Essa aqui tem 1,5 milímetro. 1,5 milímetro, tá? Então, eu preciso de balsa de 1 milímetro. Deixa eu ver aqui. Eu preciso da balsa de 1 milímetro para construir isso aqui. Para não construir, mas na verdade chapear essa asa. Essa aqui é muito grossa, tá? Então, temos também a bem grossa. Ó, isso aqui é balsa, ok? Eu vou precisar me levantar às vezes para pegar alguma coisa aqui, tá? Então você não se preocupa. Isso aqui é material também que é usado para construção, essa balsa mais grossa. Eu tenho, deixa eu ver se ele está fácil aqui, olha. Eu tenho balsa em pedaços grandes aqui, ó. Por exemplo, isso aqui são tocos de balsa, ó. Esses são tocos de balsa. Para que serve isso aqui? Para você esculpir alguma forma específica que você queira ter no seu aeromodelo. Então você usa o toco de balsa porque ele é leve, tá vendo? Ele é leve. Então, o toco de balsa é muito útil também. Eu tenho alguns tocos aqui, nunca usei, né? Ainda não precisei usar, mas o mais interessante é que eu tenho um pedaço da balsa aqui, ó. Um pedaço da madeira balsa de uma árvore, ó, né? Que é a árvore da balsa equatoriana. Você vê? Ó, extremamente leve, tá? Então, essa é a madeira mais comum que a gente usa para fazer aeromodelo. Eu tenho aqui esse toco que eu comprei. Eu não me lembro onde eu comprei isso, mas provavelmente deve ter sido na Casa Aerobras. Aqueles tocos pequenos também na Casa Aerobras. O que mais que a gente usa para fazer aeromodelo, cara? O que mais que a gente usa além da balsa? A gente pode usar, por exemplo, Depron, tá? Então, deixa eu pegar uma placa de Depron aqui, que está aqui atrás, ó. Olha aí, ó. Esse material aqui, tá? Esse material aqui é o Depron e a gente usa esse material é como uma espuma de isopor. Ele é um isopor aqui por dentro com duas superfícies mais duras externas, né? Você vê que aqui eu desenhei, não sei se vai, tem muito reflexo aí, mas aqui eu desenhei, inclusive, a parte de trás desse era o modelo que está aqui, tá? Aqui é o profundor e o leme, ou seja, essa parte em laranja que você está vendo e azul, tá? Não o leme, essa parte aqui é essa do desenho aqui. Porque eu estou com vontade de fazer também em Depron, talvez, não sei, estou pensando ainda, né? Fazer o modelo demora, dá trabalho, então a gente precisa pensar, se estruturar direitinho. Então isso aqui é Depron. Então eu consigo fazer aeromodelos com Depron. Vamos dar um exemplo de um aeromodelo feito com Depron? Aqui, ó. Esse aeromodelo aqui é completamente feito com Depron. Vocês estão vendo aí dentro, que é branco? Ó. Tá vendo? Ele é levíssimo, levíssimo. Eu tinha até marcado o peso dele num papel, acho que já não está mais aqui dentro. Mas eu tinha marcado, é coisa de 200, 300 gramas. O aeromodelo pronto, ele não chega a pesar 400 gramas, tá? Então, com motor elétrico, esse aqui, ele é em Depron, diferente desse aqui, que é inteiro em balsa, tá?
Então, é mais pesado um pouco, então requer outro tipo de construção. Então, esse é todinho de Depron. Todinho de Depron. Esse material fácil de fazer, olha, facílimo, né? Eu tenho um exemplo melhor que esse para mostrar para você, que essa aula aqui é para te ensinar mesmo, tá? Não é enrolação, não. Então, é para te ensinar para valer. Deixa eu ver onde é que está aqui, ó. Isso aqui, eu gosto de mostrar também lá. Isso aqui, olha, é um tipo de Depron, na verdade, é uma bandejinha de frios. Você pode usar também a bandejinha de frios para fazer o modelo. Nossa, Daí, mas como assim fazer um modelo com bandejinha de frios? Tá aqui, ó. Aí. Esse aqui é feito com a asa de Depron, o resto de bandejinha de frios. Tá aí. É um planador maravilhoso, voa pra caramba, tá? E tá aqui, ó. Feito com Depron. Muito fácil de cortar, né? É um exemplo de um aeromodelo muito simples, feito com Depron, tá? Esse aqui é um bem pequeno, tá? Feito com Depron. Tem um outro que eu vou mostrar para você agora, também feito com Depron. Vou tirar daqui, ele está pendurado aqui. Esse aeromodelo, inclusive, ele foi usado para gravar 10 aulas no meu curso, olha aqui, ó, tá? 10 aulas do meu curso foram gravadas para construir esse aeromodelo. Nossa, Deão, esse é muito fácil. É fácil? Tenta fazer, tá? E mais, o projeto é meu também, desse aeromodelo aqui. O projeto desse aeromodelo é meu. Eu desenhei ele, eu criei ele, peça por peça, até as rodinhas, trem de pouso, tudo, ó. Tudo gravado em aula. São 10 aulas para construir esse aeromodelo dentro do curso. E é claro, tem aula sendo gravada agora, que já estão algumas expostas lá da construção desse aeromodelo. Tem todas as aulas da construção desse outro grande de Depron, desse aqui, que eu mostrei para você. Isso aqui, tem várias aulas lá gravadas também. São 19 aulas para construir esse aeromodelo. Tá? Mas é claro, eu estou mostrando a fuselagem aqui. É óbvio, né, que a gente tem as asas. A gente vai tocar nisso logo, logo. Vamos falar das asas daqui a pouco, tá? Elas já estão separadas aqui também para eu mostrar para você, tá certo? E assim a gente vai aprendendo. Você que não conhece nada de aeromodelismo, que está assistindo pela primeira vez, tá vendo pela primeira vez esse universo aqui, então já sabe que você pode construir de isopor também, tá? Você pode construir de EVA. EVA, cara, eu não tenho aqui, mas você pode usar a balsa, que ela é leve, é fácil de cortar. Você pode usar o Depron, que eu acabei de mostrar para você, nessa placa aqui, que ele também é barato, tá? Ele é fácil de cortar, é ideal, inclusive, para iniciantes, tá? Mas você pode usar um troço muito complicado, cara, também, entendeu? Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui um deles, o outro também tem, tá para lá. Sabe o que é isso aqui? Para fazer o modelo, ó. Isso aqui é fibra de carbono, tá vendo? É fio de fibra de carbono para reforçar longarinas, etc. E isso aqui, se você quiser fazer um aeromodelo, dá para fazer, ó, um aeromodelo realmente de fibra de carbono. Para quem não conhece fibra de carbono, até grudou aqui, deixa eu tentar tirar aqui, não sei porque que grudou. Isso aqui é um tecido, olha. É um tecido de fibra de carbono. Tá vendo? Olha, é preto. Ó. Isso aqui é tecido de fibra de carbono. Nossa, Léo, como é que você tem isso? É que como eu fiz o avião de verdade, eu usei essa fibra de carbono no avião também, tá? E dá para fazer um modelo com isso aqui. Agora, é claro, cara, o que sobrou ficou aqui. Por quê? Porque não é para iniciante e é complexo de você trabalhar com isso aqui. Você tem que trabalhar com vácuo, você tem que trabalhar com resina. Então, é um negócio, assim, vamos dizer assim, é uma coisa que é mais complicada. Você vê que eu usei uma boa parte dela aqui, né? Esse papel aqui estava tudo cheio de fibra de carbono. Isso aqui eu importei dos Estados Unidos na época para fazer uma parte do meu avião. Isso aqui também, que é o fio de carbono, ó. Tá vendo? É o fio de carbono. Isso aqui eu já usei para fazer reforço na asa do meu Sukhoi. Então a gente pode usar essas coisas. E com o que eu aprendi isso tudo aí? Eu aprendi isso aí com epóxi, tá? Eu aprendi com epóxi. O epóxi é muito utilizado. É claro que se for um avião de verdade, existe o epóxi próprio para construir
para o avião de verdade. Para o aeromodelo, a gente usa o epóxi normal. O que é o epóxi normal? Araldite. Araldite 24 horas, meia hora, 15 minutos, 20 minutos e coisas assim, tá? Então, a balsa, ela tem uma característica muito importante. Ela é leve, é fácil de cortar, tá? Só que ela não é tão barata assim, ainda hoje está um pouco mais cara, né? E, digamos assim, dá para o iniciante começar com ela? Dá para o iniciante começar, mas aí eu recomendaria o Depron, né? Que é essa placa que eu mostrei para vocês aí, que é essa placa aqui, que é uma coisa bem mais maleável, bem mais fácil de cortar e tem mais um detalhe, muito barato. Né? A última placa que eu comprei disso aí custou R$ 20, né? A placa. Agora, uma madeirinha dessa aqui, ó, uma dessa daqui, vai custar por volta de 30 ou R$ 40, só uma, ok? Então, a gente tem que saber exatamente o que quer e o que quer fazer, né? Fibra de vidro e carbono, cara, ela tem muita resistência, é para um avião de alto desempenho, tipo um jato, uma coisa assim, mas por outro lado dá um trabalhão para trabalhar, né? Dá muito trabalho para fazer, porque implica em resina com fibra de vidro, com fibra de carbono e coisas desse tipo. Qual a maior vantagem dela? Altíssima resistência. E é claro, sendo altamente resistente, ela é excelente para aeromodelos de altíssimo desempenho. E tem mais uma vantagem, que é levíssimo, né? Levíssimo. Só lembrando que na construção você precisa até ter equipamento a vácuo e ter técnica para saber construir. Tá ok? Então, é assim, ó. A dica que eu posso te dar é o seguinte: se você está começando agora, que é o caso de você que está assistindo isso aqui, tá? Essa live, o isopor ou a espuma é um excelente ponto de partida, tá? Ou o Depron. Por quê? Porque dá para corrigir qualquer erro que você tem, ou seja, você pode errar e corrige sem ter nenhum trauma, sem ter nenhum problema, tá? Então é tranquilo. Tem uma coisa interessante que eu usei também, que é essa espuma aqui, ó. Essa espuma aqui eu uso, por exemplo, ela é bem boa para fazer algumas coisinhas, como proteção de rádio, essas coisas, e também para fazer a parte da frente do aeromodelo. Se for um planador, você pode botar no bico dele isso aqui, fica macio, né? E se ele cai ali e tal, absorve um pouco o impacto. Então, dá para usar e dá até para construir com isso aqui. Só que eu não tenho placas para construir, mas dá. Quem tem placa consegue construir aeromodelo com aquilo ali também, tá? Que é um tipo de uma espuma, literalmente uma espuma, né? Bom, então agora que nós já vimos os materiais mais comumente usados, nós vamos falar um pouco do quê? Das ferramentas, tá? Olha, veja bem, quais seriam as ferramentas que você, como aeromodelista iniciante, vai precisar? Por exemplo, você vai fazer assim, você vai falar, eu vou fazer o curso, exemplo, vou fazer o curso do Adail, do zero ao seu primeiro aeromodelo, tá? Perfeito. Que ferramenta que eu preciso, Adail? Bom, você precisa de qualquer ferramenta, das ferramentas que um aeromodelista precisa. Vamos mostrar algumas para vocês? Por exemplo, estão aqui separadas, olha. Você vai precisar de estiletes, tá ok? Ó, estiletes, ou seja, tem muita gente que chama isso aqui de bisturi, eu chamo de faquinha, tá? Mas na verdade são estiletes, tá? Extremamente cortantes, são extremamente cortantes, precisa tomar muito cuidado com isso aqui e a gente precisa ter, tá ok? Deixa eu ver aqui, aproveitando agora o intervalo entre que nós trocamos, né, para ferramentas, deixa eu ver o que me escreveram aqui. Deixa eu ver. Boa noite, professor. É o Bruno. O José Eduardo já tinha dito boa noite. E o Bruno escreveu: o que o senhor acha de aeromodelos feitos em impressora 3D? Uma excelente pergunta também. Olha, eles costumam ficar um pouquinho pesados, né? Agora, vai depender do material que você vai usar na impressora. Aliás, essa semana eu vi um planadorzinho desse tamanho assim, elétrico, tá? Que o cara faz em impressora 3D. E põe um motor de alta performance e voa, que parece um jato voando. Então,
achar eu não acho nada. Quer dizer, achar eu não acho nada, não. Eu acho o seguinte, é mais uma coisa que você pode utilizar. Mas se você quiser saber construir aeromodelo, porque isso daí você tem que saber outras coisas, né? Você tem que ter conhecimento de programação, para programar ou pegar o arquivo pronto daquele aeromodelo e mandar a impressora imprimir. Não é você que está construindo, né? Então, eu acho legal se voar bem, se não for muito pesado, tá? Como esse que eu vi aí, ele não é tão leve assim, né? Mas, dá licença. Opa, desculpe, espirrei. Nunca tinha espirrado numa live, primeira vez. E então o aeromodelo de impressão é feito em impressora, ele voa sim. E eu acho que está se aprimorando cada vez mais as tecnologias, os materiais da impressora, né? Hoje em dia no Japão se constrói até casa com impressora, para você ter uma ideia. Então eu acredito que é uma possibilidade legal e real. Só que aí é uma outra formação para conseguir ter isso aí. Ou você compra pronto, né? Mas, excelente pergunta. Muito obrigado por essa oportunidade de dar essa resposta, né? Então, vamos voltar aqui. As ferramentas. Quais são as ferramentas necessárias? Estiletes. Para que serve isso aqui? Exatamente para o que eu falei, né? Para você cortar a madeira. Claro, essa aqui é muito grossa, mas as madeiras finas, você corta facilmente. Uma madeira fina como essa daqui, ou até um pouco mais grossa como essa daqui, você consegue cortar facilmente com isso aqui, inclusive as grossas. A diferença é o tempo e quanto tempo você vai ficar passando ali a lâmina para cortar. No caso da balsa mais grossa, o interessante é uma serra tico-tico, né? Manual ou elétrica, mas uma serra. Ou então uma serra de mesa, como eu tenho ali também, que também funciona muito bem. O que mais que a gente precisa? Régua, né? Nós vamos precisar de uma régua, inclusive metálica. Eu tenho ali, vou trazer para você ver. Então, essa régua aqui é uma régua grande que eu uso aqui. Eu sempre uso ela, tá? Porque às vezes eu preciso de medir coisas maiores. Tem 50 centímetros, é uma régua de meio metro. Tá? A gente usa também esquadros. Esse aqui é um esquadro que tem ângulo reto, tá? A gente usa transferidor também. A gente usa transferidor também, porque às vezes a gente precisa medir ângulos, né? Vou pegar a régua metálica ali, como eu disse nessa live, tem algumas coisas que eu tenho que buscar. Então, a régua metálica eu vou pegar aqui, e vou pegar uma outra coisa, né, que eu uso também com uma certa frequência durante as minhas construções, porque eu costumo às vezes projetar, modificar, né? Então, isso aqui é uma régua metálica, ó. Tá vendo? É uma régua metálica, ela também é muito boa. Por que que ela é interessante ser usada? Porque nessa régua plástica aqui, às vezes você está cortando, o bisturi sobe em cima do plástico e vai cortando o plástico. E aí você não corta a madeira, se você não perceber, ele tira uma fatia do plástico. Com a régua metálica, já isso não acontece. A lâmina fica restrita aqui, como é aço com aço, ele não vai subir em cima da lâmina de aço. Por outro lado, essa régua tem uma desvantagem. Qual que é? Ela escorrega. Tá? Você está vendo aqui, ó? Ela tem esse problema que você apoia ela aqui, quando você vai, que a gente se mexe, né? Presta atenção, eu vou apoiar. Presta atenção na régua. A hora que eu vou cortar, às vezes eu mexo a régua. Ó. Você, tá vendo? Ó? Eu mexo um pouquinho a régua. Então, quando se for usar régua metálica, precisa ficar muito atento, tá? Com a movimentação da régua. Ela não pode ficar se movimentando. Então, régua metálica, régua plástica, transferidor, esquadro e tem mais uma ferramenta que eventualmente eu uso. Quando eu quero fazer um círculo, quando eu quero fazer alguma coisa, vocês conhecem isso aqui? Se chama compasso, né? Então, quando eu quero desenhar alguma coisa, eu uso o compasso. Quando eu quero fazer intersecções, né? Eu uso compasso. Então, são esses os materiais que provavelmente você tem aí na sua casa, quase todos, tá? Que você vai precisar usar para ser um aeromodelista. Vou deixar até aqui na frente, assim, para fazer um aeromodelo, né? Tá ok? Então, tranquilo, né? Não tem muito segredo, você vê, é super simples. E às vezes a gente fica com receio de querer aprender a fazer aeromodelo, porque acha que vai precisar de coisas complicadas, complexas, ferramentas especiais. Existem, claro, elas existem também.
Mas quem está começando não precisa delas, né? É óbvio que não precisa. Outra coisa que eu não preciso mostrar aqui, mas não, até vou mostrar, tá aqui, ó, lixa. Vai precisar de lixa. Eu tenho aqui, ó, essa lixadeira, essa daqui, tenho essa grande, esse toco com lixa grossa grande. Então eu tenho aqui vários tipos de lixa, fora o que está guardado ali, que é claro, não vou botar tudo aqui em cima porque não dá. Mas tenho várias folhas de lixa, lixa 110, 220, tem essa lixa aqui, acho que é 35, desse toco grande. Então são lixas grossas, às vezes, que às vezes eu preciso desbastar muito. Por exemplo, um toco daquele que eu mostrei para você. Se eu quiser fazer uma curvatura nele, desbastar, tem que ser com lixa grossa. Depois eu venho com a lixa, por exemplo, essa aqui é uma 150, é uma lixa fina, aí eu dou o acabamento nela, né? Como aqui, ó. Aqui, essas nervuras têm o acabamento dessa lixa aqui em cima. Tá? Depois que eu cortei, ó, eu fiz elas ficarem idênticas. Você está vendo? Por quê? Porque é necessário. E usei, então, a lixa 150. E até é bom ter lixa 220, essas coisas, porque eu gosto muito de afiar isso aqui na lixa 220 ou mais fina, tá? Por quê? Porque sempre é bom a gente estar afiando isso aqui para não ficar jogando fora muita lâmina. Essa daqui eu já afiei muitas vezes, você não tem ideia. Inclusive durante lives e lives que eu fiz aqui. Essa aqui também, ó. Eu tenho mais lâminas aí, mas eu procuro usar o máximo que eu posso. O que eu tenho já aqui começado o uso. Então a gente usa para valer mesmo, tá? Agora, tem uma dica de segurança, né? Sempre usar o protetor de corte, tá? E óculos, tá? Ao cortar balsa. Ou ainda pior, né? Se você usar alguma ferramenta rotativa. Eu tenho ferramenta rotativa, eventualmente as pessoas têm em casa, como furadeiras, furadeira elétrica, preciso usar, tá? E aí a gente usa às vezes para fazer um furo, né? Por exemplo, como é que eu fiz o furo aqui, ó? Como é que eu fiz o furo aqui? Foi com uma furadeira elétrica. Então, eu tenho ali também, eu sei que esse eu não vou precisar pegar, né? Mas está aqui. Estou olhando daqui, estou vendo ele. Eu tenho óculos de proteção, não esse óculos aqui. O óculos de proteção, eu ponho por cima desse aqui, tá? Por quê? Para evitar que venha alguma coisa no meu rosto, no meu olho e me cause problema, principalmente no olho, tá? Então, olha lá, estilete, régua metálica, tá? Régua plástica, compasso, lixa, transferidor, esquadro, tá? Então, para quem não sabe, esquadro, transferidor e, é claro, régua todo mundo conhece, né? Mas tem muita gente hoje em dia que não sabe. Você fala transferidor, você fala com esquadro, o nego fica pensando, né? Porque isso era muito usado antigamente, hoje já não se usa tanto assim. O que mais que a gente vai precisar? Quais são as outras ferramentas? Eu coloquei no item ferramentas as colas específicas, tá? Então, o que são colas específicas? Eu vou citar aqui e vou pegar e mostrar para você, ó. Cianocrilato, a gente comumente chama de CA, epóxi, cola quente, essa nem peguei porque eu não gosto de usar, tá? E cola de madeira. Vou pegar e mostrar para vocês aqui agora, tá? Vou colocar, tá tudo aqui atrás, mas eu vou colocar aqui na mesa, ó. Cola de madeira. Esse aqui é o cianocrilato de viscosidade mais alta, que é a 200. Essa daqui é de viscosidade baixa, que acho que é a 795. Isso daqui eu uso também, é cola de isopor, tá? Depois eu mostro detalhadamente para vocês. Essa outra aqui é cola de isopor, não está aparecendo aí muito bem, vou botar mais para trás aqui, ó. Pronto. Aqui, tá? Então, cola de isopor. Isso aqui é epóxi. Um é resina, deixa eu ver, esse aqui é a resina, esse aqui é o endurecedor. Então, o epóxi, tá ok? Então, essas são as colas que eu, basicamente, uso aqui, tá? Diferenças. Vamos começar com a cola de isopor. A cola de isopor, ela é uma cola de contato. O que eu tenho que fazer? Eu passo de um lado e passo do outro. Espero 30 segundos e colo, tá? Então dá para fazer asa, dá para fazer aquele aeromodelo que você viu aí que eu mostrei agora há pouco de Depron, eu fiz usando cola de isopor.
Em alguns pontos eu coloquei epóxi, por exemplo, onde você vai segurar o motor e coisas assim, mas o resto do aeromodelo inteiro, cola de isopor, tá? Não usei outro tipo de cola. Porque no Depron, se eu for usar um cianocrilato, ele derrete o Depron. Então, não dá certo. Então, tem que saber usar, tá ok? Quando você faz um aeromodelo, às vezes você precisa fazer uma colagem, às vezes você precisa fazer uma colagem rápida. Assim, você põe uma gota para segurar no lugar e depois você melhora. Então, você pode usar uma cola de viscosidade baixa. Vamos entender o que é viscosidade. Olha, essa daqui é de viscosidade alta e essa viscosidade baixa. O que significa isso? Vamos fazer uma comparação? Sabe água? A água, você abre a torneira, ela jorra, não é? Então, viscosidade baixa. Sabe mel, que você vira assim, ele demora para descer? Viscosidade alta, é essa cola. O mesmo material, os dois são alfa-cianocrilato, são as colas de CA, colas de contato, tá? Contato mais instantâneo, não desse tipo aqui do isopor. Então, essas duas de contato mais instantâneo tem de baixa viscosidade, de média viscosidade e de alta viscosidade. Aqui eu só estou com baixa e alta viscosidade. Então, normalmente eu colo uma gota de baixa viscosidade, ela penetra, fixa no lugar, depois eu posso vir com alta viscosidade, espalhar, arrumar melhor e etc. Tá? Então, a gente usa isso aqui para montar asa, usa para montar fuselagem, para uma série de coisas. Cola de madeira. O problema do alfa-cianocrilato é que ele exala não é odor, vamos chamar um vapor, né, da catalisação dele, que, cara, não é muito agradável, arde no olho, não faz bem para a respiração. Então, eu só uso isso aqui realmente em ambientes muito abertos, como aqui. Aqui você está vendo uma porta grande aqui atrás, né? Ó, deixa eu ver se eu. Aqui, ó. Isso aqui é uma porta grande. Eu abro essa porta e aqui na minha frente eu tenho outra porta igual essa. Eu abro também e aí eu trabalho aqui com cianocrilato ou trabalho no campo, se precisar numa emergência no campo, tá? Nada de trabalhar com alfa-cianocrilato com porta fechada. Não pode, tá? Faz mal para a tua saúde, tá ok? Então não faça isso. Bom, isso aqui. Então, a cola de madeira tem uma vantagem sobre isso aqui, porque cola de madeira o solvente é água, cara. Então, eu colo, né? Geralmente o que eu faço? Um pinguinho das colas de alfa-cianocrilato para fixar tudo no lugar. Tá tudo fixado? Tá, perfeito. Então agora o que eu faço? Eu vou lá e colo com cola de madeira tudo. Faço o reforço geral na cola de madeira, aqui dentro, sem nenhum problema, não vai me fazer mal. Uma gotinha ou outra disso aqui não vai me fazer mal, mas se eu começar a usar em quantidade, por exemplo, colar as laterais inteiras dessa fuselagem com cola de alfa-cianocrilato, cara, vai ficar insuportável ficar aqui dentro, mesmo com as portas abertas. Então, o que eu faço? Eu fixo tudo com alfa-cianocrilato, mas depois eu venho com a cola de madeira nos lugares que precisa fixar. Nos que não precisa fixar, por exemplo, essa tampa de cima, vamos dar esse exemplo. A fuselagem está inteira construída aqui embaixo, eu venho aqui e uso só cola de madeira. E foi o que eu fiz aqui. Tá? Aqui nas laterais, a construção delas, eu usei cola de madeira. Um pingo ou outro de cianocrilato para fixar. Tá? Cianocrilato é para quem tem pressa. Meu amigo, se você tem pressa, não dá certo ser aeromodelista com pressa. Ninguém faz aeromodelo correndo ou avião correndo, porque aí cai, desmancha, quebra, porque tem muito cuidado, muitos detalhes que você tem que tomar cuidado quando você monta. É por isso que eu aconselho sempre fazer um bom curso. Hoje em dia tem, cara. Antigamente, sabe o que acontecia? E aconteceu comigo? Eu perdia dinheiro, tempo e passava raiva, porque eu fazia as coisas erradas. Hoje tem sempre alguém que te ensina, tem um curso que te ensina, é diferente, né? Então, essas colas aqui, já expliquei para vocês. Agora tem duas colas, dois componentes de cola aqui, ó, que são esses dois, que é o catalisador, tem pouquinho, tá vendo? Tá lá no fundo, amarelão, ó, bem meio que amarelo, e transparente, a resina. Olha, a resina, você percebe, aí dá para ver no vídeo que ela é bem fluida, ó, tá vendo? Dá para perceber porque está transparente, ó, ela é fluida. Mais do que isso aqui, ou seja, isso aqui é bem viscoso, esse é menos viscoso. Como é que isso funciona? Você precisa, então,
achar uma superfície como essa aqui, um papelão. Aí você coloca uma quantidade dessa e a mesma quantidade dessa. E aí você vai mexer com uma vareta assim ou com uma vareta chata, que vai produzir aqui a cola epóxi que você vai usar para colar o quê, por exemplo? Por exemplo, colar a caverna de fogo aqui, onde vai o motor. Para colar a estrutura de asa, aqui, as peças aqui próximas da fuselagem, que mais suportam esforço, são a asa e essa ligação da asa com a fuselagem. Então, tudo isso a gente usa epóxi. Então, cada cola tem a sua função, o seu lugar para você utilizar. Então, tudo isso é importante aprender também. Então, nós temos aqui agora, acabei de mostrar para vocês aqui, então, os tipos de cola. E tem mais um detalhe, vou retirar daqui agora e vou mostrar uma coisa que é fundamental na construção de aeromodelos. Eu acho que nunca ninguém deu uma aula como essa, tá? Eu, pelo menos, não conheço ninguém que tenha dado uma aula tão detalhada como essa aqui. Mas eu vou dar, nem que demore 2 horas. Isso aqui, pessoal, tá? Isso aqui, eu costumo chamar de pino, tá? Então, eu vou mostrar para você aqui, ó. Vou mostrar para você os pinos que eu uso durante a construção, tá ok? Então, vou pegar esse aqui. Esse aqui é o pino grande. Você está vendo? Ó, dá para perceber que ele é um T? Se você olhar aqui, talvez você não enxergue, mas tem um monte de pininho desse aqui, ó, segurando a longarina dessa asa aqui, na mesa. Ela serve para pinar, para fixar as peças do aeromodelo que você vai montar. Então, você fixa na madeira. Então, essa aqui, por exemplo, é para madeira grossa. Então, ela é mais grossa. Deixa eu pôr aqui, ó, no escuro da minha camiseta. Ó, se eu puser para cá, não dá para ver nada, né? Aqui no escuro da minha camiseta dá para você ver, ó, tá vendo? Então, eu uso essa daqui para fixar madeiras mais grossas. Isso aqui, pessoal, é tudo importado, mas eu vou dar uma opção para você. Essa daqui, esse aqui é o pininho mais pequenininho que tem, ó, tá vendo? Difícil até de ver, ó. Ele é bem pequeno, bem fino, excelente para você fixar madeiras bem finas, né? Ou mais finas ainda, como essa aqui, que tem 1 milímetro e meio, né? Por quê? Porque ele vai furar e não vai rachar a madeira, porque ele é muito fino. Mas ele fixa super bem e a gente precisa fixar tudo. E tem ainda, então eu mostrei para vocês o grande e mostrei o pequeno. E agora eu vou mostrar o médio. O médio é o que a gente realmente mais usa. É esse aqui, ó. Tá vendo? Não é tão grande quanto o outro, nem tão pequeno quanto esse que eu acabei de mostrar. Então, esse é o pino médio. E ele é utilizado também para fixação. No caso da longarina, eu estou usando o pino médio para fixação. Onde eu uso o pino médio? O pino médio eu uso em madeiras de tamanho mais ou menos médio, mediano. O pino grosso em madeiras grossas, mais largas, etc. E o pino fino em madeiras bem fininhas, que é para fazer recobrimento, chapeamento, etc. Então, nós temos aqui 3 tamanhos de pinos de fixação. Você fala, Daí, mas onde que eu vou comprar isso aqui no Brasil? Olha, eu acredito que até ache, mas eu comecei todos os meus aeromodelos, quando eu não tinha nada disso, eu comecei com isso aqui, ó. O que é isso? Vamos sentar aqui e pôr na frente, olha, alfinete. Então, olha, alfinete não custa nada, cara. Você rouba da sua mãe aí, da sua esposa, né? Ou então você compra alfinete, ó, super barato, tá? Tranquilo. Olha o tanto de alfinete que tem aqui. Você usa ainda, Dail? Claro que eu uso. Lógico. Eu tenho um limite daqueles, porque, infelizmente, principalmente os pequenos, eles sumiram, cara. A gente perde, né? É muito pequeno. Então, eu tenho um limite de quantidade aí, até o que eu consigo encontrar em algum lugar para comprar isso aí de novo, porque no momento eu não tenho a fonte para comprar isso aí, porque na verdade isso aí é do tempo que eu viajava e eu mesmo trouxe, tá? Além disso, uma coisa muito importante é isso aqui, ó. Sabe o que é isso, né? Prendedor de roupa, tá certo?
Então, o prendedor de roupa é muito útil para você fixar as peças também, tá? Então, você cola duas madeiras e põe vários prendedores de roupa. Eu tenho vários aqui nessa caixinha. Deixa eu ver se dá para você ver a caixinha ali, ó. Ó, a caixinha está aqui, ó. Tudo isso aqui que eu estou com a mão em cima é prendedor de roupa. Do lado de lá também tem. Fica tudo aqui à minha disposição. Eu precisei, eu cato e uso. Mas não tem nem erro, né? Tranquilo. Uma coisa que eu não abro mão de ter é isso aqui, ó, de usar. Fita crepe. Serve para muita coisa. Serve para você unir, fixar provisoriamente madeira com madeira. Serve para você fixar, como aqui em cima dessa planta tem um plástico que está cobrindo a planta para eu construir em cima não estragar a planta. Para fixar, eu fixo com fita crepe. Fixar a planta na mesa, fita crepe. Então a fita crepe é muito útil. Na entelagem, às vezes a gente usa fita crepe também, tá? Se você assistiu o meu curso Intele, eu tenho um curso que nesse curso até eu nem uso, que é Intele Senhora Modelo com Sucesso, onde eu ensino a entelar um biplano, né? Por falta de ensinar a entelar um avião com uma asa só, eu ensino um com duas, né? Mas ensino a entelar tudo que você está vendo aqui também nesse aeromodelo aqui, tá? Tudo gravado em aula. Mas atualmente eu uso muito, porque quando eu era mais novo, sempre tinha alguém fazendo aeromodelo comigo, então segura aqui, eu seguro ali. Hoje eu faço sozinho, uso demais fita crepe. Para mim isso aqui é imprescindível, é fundamental, tá bem? Uma outra coisa importante, tá? É o seguinte, ó, é isso aqui. Não precisa ter, isso é um paquímetro. Mas para que serve? Às vezes eu quero medir, eu quero saber medir a espessura de um arame, né? Como é que você mede a espessura de um arame que é redondo? Aí você vem com o paquímetro de plástico aqui, que é baratinho, põe aqui, ó. Deixa eu ver se você está enxergando direitinho aqui, né? Prestar atenção ali, ó. Então você vem, põe o paquímetro aqui e mede o arame, ó. Você mediu esse arame aqui, por exemplo, ele tem 3 milímetros de diâmetro, tá ok? Esse outro arame aqui, será que é de 3 também? Vamos ver. Provavelmente. 2,5. Olha aí, ó. Deixa eu ver agora. Não, na verdade, os dois são de 2,5, tá? Então, dependendo do arame que você vai precisar, eu tenho vários arames de aço aí eu preciso de um arame de 1,5 mm. Aí eu vou lá, pego os araminhos e vou medir, né? Então, um paquímetrozinho assim ajuda. É plástico, é baratinho, você acha em qualquer canto aí. Dá para usar legal, né? Não tem grandes problemas usar isso aqui, é muito fácil. E, cara, tem que tomar muito cuidado sempre, né? Sempre você tem que tomar muito cuidado com tudo. Outra coisa que você precisa, eu uso muito, pelo menos, né? Olha aqui, ó, tá aqui. Essa daqui também é uma tesoura importada, especial para monocote. Você precisa cortar as coisas às vezes, até balsa muito fina, às vezes você corta, tá? Então, uma boa tesoura não precisa ser essa, né? Essa aqui é porque eu viajava, eu trouxe na bagagem e acabou. Feita para aeromodelismo essa daqui, realmente, tá? Deixa eu ver a marca dela aqui, ó. Tem marca aqui. Top Flight, cara. É Top Flight. Não vai dar para você ler aí, não, mas é Top Flight, tá? Então é uma tesoura específica para isso. Então essa fica comigo, porque. Aí, por que eu comprei? Porque, cara, eu estraguei várias tesouras da minha esposa, que aliás elas devem estar penduradas aí em algum lugar, mas ficou tão brava comigo que eu falei, bom, então não tem jeito, eu tenho que comprar, né? Comprar a minha, porque ela comprava a tesoura e eu catava, vinha aqui para fazer o modelo e estragava a tesoura, né? Agora essa aqui não estraga. Essa é feita para isso e, além disso, ela vem com um lugar aqui para você afiar, né? Então, você põe ela aqui, ó. Deixa eu ver, acho que é assim. Tem um jeito certo, ó. E você afia a tesoura, tá vendo? Eu tô afiando aqui agora. Então, ela já vem com tudo próprio, tudo preparado para gente que é aeromodelista. Então, coisa extremamente importante, tá ok? Então, as ferramentas basicamente são essas que você viu. Inclusive aí está incluído as colas, né? Então,
agora a gente vai falar um pouquinho sobre projetar aeromodelo. Deixa eu pegar aqui um papel que eu tenho aqui, ó. Tá vendo esse papel? Isso aqui é uma planta de aeromodelo. Não sei se você vai conseguir ver aí, tá? Mas isso aqui é uma planta de aeromodelo que eu desenhei, tá ok? Eu desenhei essa planta, eu desenhei esse aeromodelo. E daí, você projetou o aeromodelo? Sim, eu projetei o aeromodelo. Ué, mas cadê? Você fez ele? Fiz, eu mostrei para você. É esse aqui. Esse aeromodelo aqui. Esse aeromodelo aqui é projeto meu. Eu fabriquei, eu desenhei naquele papel que você viu, com um lápis, e desenhei, criei o aeromodelo e tem vídeos dele voando, tá? Eu já publiquei alguns vídeos dele voando, inclusive. Estou querendo voar de novo com ele, faz um tempinho que eu não vou. Então, dá para você projetar. Ah, Madail, mas eu não sei projetar. Tá, não tem problema não. Você faz o seguinte, ó, você compra um kit. Então, por exemplo, vamos mostrar aqui o que é um kit. Um kit é isso aqui, ó. É uma caixa, tá? É uma caixa onde você tem dentro dela tudo que você precisa para fazer o seu modelo. Inclusive, ó, você viu aquela planta que eu fiz à mão? Inclusive tem planta, né? Ela vem com planta, então todo mundo consegue fazer, cara. É só ser bem orientado. Olha, tem manual e tem a planta. Aqui, essa aqui acho que você consegue ver, né? Essa aqui é impressa, ó. Tá vendo? Tá vendo? É uma planta de aeromodelo isso aqui. Tá ok? Ó, tem os desenhos do aeromodelo, tem a asa, tem fuselagem. Essa é a diferença entre você criar o seu aeromodelo ou você comprar alguma coisa já produzida comercialmente, ok? Então, por exemplo, olha, esse aeromodelo que eu estou fazendo aqui agora, esse aeromodelo não fui eu que projetei, tá? Não vou falar que fui eu, porque é mentira. Não fui eu que projetei. O que eu fiz? Eu gosto muito desse aeromodelo, sempre gostei. Eu tive um desse aqui, por mas muitos anos, eu quero dizer muitos anos voando, mais de 20 anos voando com ele, exatamente esse modelo aqui. E acabei dando ele, porque eu enjoei de voar com o bicho, né? Acabei dando ele de presente para um amigo. Mas naquele tempo eu gostava tanto dele que eu mandei fazer em papel vegetal a planta. Mandei desenhar a planta em papel vegetal. E eu fiz a cópia e estou usando a planta para fazer o aeromodelo. Só a planta. Então você percebe que tem uma diferença. Naquela caixa é um kit, vem com todas as peças dentro. Tudo cortado direitinho. E aqui? Aqui eu corto tudo, peça por peça. Eu chego ao cúmulo, eu vou mostrar aqui, em primeiríssima mão. Ó. Isso aqui é uma madeira que vai virar a longarina da asa, que é o que segura a asa. Parece uma madeira comum, não parece? É claro que não vai mostrar aí, mas aqui, na verdade, eu não tinha a balsa do diâmetro certo para fabricar essa madeira. Nossa, você fabricou essa vareta? Fabriquei. Eu tenho cortador, mas aí já é ferramenta especializada, cortador de vareta. Então, eu fabriquei. Só que ficou faltando exatamente 1,5 mm para a espessura que eu queria. Como eu tinha essa madeira aqui de 1,5 mm, você está vendo que ela está cortada aqui, ó? Porque, na verdade, eu cortei essa madeira de 1,5 mm igualzinho essa. Na verdade, eu não cortei, né? Eu vim com essa madeira, com essa vareta, passei cola aqui, fui certinho no lugar, colei em cima e depois eu vim com o bisturi, cortei e fiquei com essa vareta com a espessura correta. Então, nessa espessura aqui, tem a vareta original, que está embaixo, e outra dessa daqui colada por cima para dar a espessura que eu queria para essa longarina aqui, dessa asa. Poxa, Dael, mas é legal fazer isso? É excelente, sabe por quê? Porque agora eu coloquei ainda resistência estrutural nisso aqui. Quando você faz um pacote de madeira, as fibras estão todas em direções contrárias da madeira de baixo para a madeira de cima, embora todas estejam alinhadas aqui, porque elas precisavam ser assim, tá? Mas aí eu consigo mais resistência aqui. Por exemplo, essa aqui eu estou fazendo isso aqui. Eu tenho uma aqui que não tem, ó.
Essa aqui, ó, eu preciso tomar cuidado, você tá vendo? Olha a diferença, não quebra. Essa aqui quebra. Essa aqui eu tenho que fazer força para fazer isso aqui, ó. Aqui eu já tenho que fazer mais força para flexionar igual. Por quê? Porque dobrou a resistência, né? Sabe aquela história do graveto? Né? Que um graveto você quebra, mas se você pegar vários gravetos e tentar quebrar, você não vai conseguir, tá? Então a união faz a força, não é isso? Então é isso aí. Então o que acontece? A gente fabrica tudo, ou você compra o kit como aquele que eu mostrei para vocês ali. Naquele kit, aliás, eu até vou voltar ele aqui, porque eu estava preocupado em mostrar a planta e não mostrei a parte interna, né, dele. Ó. Aqui na parte interna dele, agora vai dar para você ver. Ó. Deixa eu ver o que você está vendo aí. Tá vendo? Na parte interna dele tem varetas, tem papel, tem a hélice aqui, ó. Olha a hélice aqui, ó. Esse aqui é elástico também. A hélice aqui tem a madeirinha toda lá, ó, queimadinha a laser para você destacar as pecinhas e você montar. Tem o elástico aqui, porque ele é um avião elástico. Até uma cola tudo veio aqui, ó. Legal isso aqui, cola tudo, super cola tradicional Clipon. Uma cola tudo também, né? Então, o kit é assim, ó, vem até com decal. Olha aí, tem até decal aqui da Allen Modelismo, que é o fabricante, né? E vai por aí afora. Tem tudo aqui dentro. Isso eu não vou retirar agora, porque depois dá um trabalhão para arrumar isso aí. Então vamos deixar assim mesmo e continuar nossa live aqui, senão a live não termina, né? Vamos ajeitar aqui direitinho, fechar. Então agora você viu, esse é um kit. Ah, mas esse que você está fazendo? Estou cortando peça por peça. Já cortei, na verdade, e ainda corto, né? Eu preciso de uma peça, que nem eu falei, estou precisando de uma balsa aí, 1,16, que é mais ou menos 1 milímetro e pouco, para poder continuar a montar. Por quê? Porque eu não estou conseguindo montar dessa maneira. Tá faltando material. Porque não veio, não é um kit que veio tudo, né? Eu tenho aqui, ó, um kit grande aqui embaixo. Esse aqui tem tudo também, tá? É um avião igual esse, só que para motor maior. Esse aqui é para motor 19 a 25, aquele que está ali é para motor 60, 61, por aí. É maior, mas é o mesmo aeromodelo, é um Ugly Stick, tá ok? Então, é assim que funciona a coisa. Então, agora é o seguinte, ó. Se você quiser plantas, por exemplo, você pode usar um link como esse. Tem vários links, tá? Mas, por exemplo, eu vou dar um link para você. Eu vou colocar aí na descrição do vídeo. Na descrição, não, nos comentários. Você pode usar isso aqui, ó. Quer ver? Pode usar essa planta, esse fornecedor de plantas aqui. Espera um pouquinho. Não copiou direito, só um minuto. Deixa eu voltar ali onde eu tenho isso escrito. Eu já deixei preparado aqui. Que é um site que tem plantas, onde você pode baixar plantas, tá? Então vamos lá. Um exemplo, tá? Eu estou dando um exemplo aqui. Esse aqui é um site, ó, Walterzone, onde você consegue baixar planta de aeromodelo, como essa que está aqui, por exemplo. Deixa eu ver aqui o que escreveram aqui agora. Professor, sinto que a maior dificuldade para mim reside na parte eletrônica. Quais os componentes ideais para usar e onde conseguir eles? Tá, você já me perguntou isso, só que isso vai ficar para uma live específica, porque é muita coisa, não consigo falar agora, tá? Eu vou falar no genérico, mas vai ter uma live que eu vou falar só disso, tá? Ok? Fica tranquilo, não se preocupe, vai dar certo. Bom, uma outra coisa que é muito importante, que a gente tem que aprender, né, na parte de projetar ou de fazer o aeromodelo, é a parte aerodinâmica, tá? Então, o perfil de asa. O que é um perfil de asa? É isso aqui, ó. Isso aqui é um perfil de asa, tá? Esse aqui é semiconvexo. Ele é convexo aqui e muito pouco convexo aqui embaixo. Ela pode ser plana embaixo, pode ser convexa em cima, convexa embaixo, então biconvexa. Pode ter uma série de formas. No curso
que eu dou, eu ensino tudo sobre aerodinâmica também, tá? Então, tem aerodinâmica, é uma coisa importante. Você precisa saber a respeito da estabilidade do aeromodelo, do centro de pressão, que na verdade a gente conhece por centro de gravidade, e vai por aí afora. Então é importante você conhecer um pouco de aerodinâmica básica. É por isso que no meu curso tem. No meu curso tem um nível de aerodinâmica, assim, um curso que você pode simplesmente passar rapidamente, ele fica básico. Mas se você quiser aprender mesmo, você aprende muito, porque eu tenho, se eu não estou enganado, eu não sei se é um módulo, acho que é um módulo só sobre aerodinâmica, tá? Então é tranquilo. Bom, o que mais? Etapas da montagem. Eu costumo, pessoal, fazer da seguinte maneira, que é exatamente o que vocês estão vendo aqui, que na verdade é o meu método. Eu desenvolvi esse método. Como é que eu começo a construir um aeromodelo como esse aqui, por exemplo, tá? Qual é a minha sequência de construção e que eu ensino também no meu curso e estou ensinando aqui agora para vocês. Eu começo fazendo estabilizador, profundor, leme fixo e leme móvel. Eu monto isso aqui primeiro. Para quem é iniciante, cara, é muito bom começar a montar coisas pequenas. Por quê? Ah, montou errado, é pequeno, você consegue cortar na madeira e fazer de novo. Ou no Depron e fazer de novo, você entendeu? Então eu sempre começo pela cauda. Né? Construo isso aqui. Como é que foi a construção desse aeromodelo? Exatamente seguindo o meu método, tá? Meu método se chama do zero ao seu aeromodelo, que é construir isso aqui. Aqui no meu caso é que está tudo na sequência, né? Construir isso aqui, construir isso e entelei tudo isso. Deixei enteladinho. Entelou? Entelou. Deixou os lugares que não pode ser entelado sem entelar, como o centro aqui, como embaixo do leme, coisas assim, deixei. Tudo perfeito. Aí, o próximo passo, fuselagem. Aí comecei tudo isso está gravado em aula, tá? Tem a aula, todas as aulas da construção dessa fuselagem. Aliás, vou publicar uma série de aulas amanhã ou hoje ainda. Amanhã cedo, hoje ainda no curso, vão ser adicionadas aulas. E então eu construí tudo isso aqui. Uma vez construído isso aqui, a fuselagem, eu continuei construindo a fuselagem, ou seja, eu fabriquei o trem de pouso, que é isso que você está vendo aqui, com solda, ó, tudo direitinho. Tudo isso está ensinado no meu curso como fazer. Fabriquei as peças de fixação aqui, ó, tudo feita de zinco, né, que eu acho que você acha no lixo aí, uma dessas caçambas, zinco de calha, né? Fabriquei também, tudo isso aqui foi fabricado, porque nada disso veio, né, pronto de lugar nenhum, tá ok? Aqui dentro eu já fiz também a instalação do rádio, uma instalação mais simples, então tranquila, tá? Então tudo isso eu fiz segundo o meu método, eu deixei a fuselagem pronta. O que falta aqui? Colocar o receptor, a bateria e o motor. A fuselagem está pronta. Tá. E na sequência, daí, o que você faz na sequência? Bom, na sequência, eu vou construir a asa. Só que agora eu já construí a fuselagem, já construí o estabilizador, já construí o leme, já construí o trem de pouso. Cara, só está faltando a asa. Você percebeu? Você percebeu que só está faltando a asa agora? Então agora nós vamos gravar as aulas. A próxima gravação aqui, eu estou só aguardando o material que eu não tenho todo aqui. Eu não quero começar e parar no meio, mas provavelmente vou ter que fazer isso, que vai demorar um pouquinho para chegar. A próxima construção desse aeromodelo serão as asas. Vamos ver uma asa montada? Vamos ver uma asa montada. Essa asa aqui. Estão vendo essa asa? Essa asa aqui é uma asa construída igual essa aqui? Essa é construída, tem as nervuras, tudo direitinho, né? Tem as longarinas aqui, chapeamento, etc. Essa daqui não. Essa daqui é uma asa de isopor, tá? É uma asa de isopor com um bordo de ataque de madeira, um bordo de fuga de madeira, ailerons e pontas de asa de madeira. Mas a estrutura, ó, isopor. E é claro, aqui no meio tem um reforço central de madeira, tá? Que seria o correspondente à longarina. Quando você usa isopor mesmo, isso aqui, isopor comum.
Quando você usa isopor, você tem que botar um reforço central. Você pode botar também um nylon aqui, né? Aqui, esse centro pode ser um nylon, tá? Colado com cola d'água mesmo, não tem problema nenhum. Tudo que dê reforço aqui, tá? Olha, tem um pino aqui, então aqui, se tem um pino, tem um reforço de madeira aqui na frente também. Enfim, é uma construção diferente, mas eu quis mostrar por quê? Porque a construção normal está aqui em cima da mesa, tá? Que é a asa construída, literalmente. Vamos ver outra asa construída? Vou mostrar para você uma asa construída e entelada completamente na frente dessa mesma câmera que você está assistindo aí, ó. Isso aqui é uma asa de planador. Essa é meia asa, é 2 metros de asa. Aqui tem 1 metro e depois tem outro 1 metro que está ali atrás. Tá ok? Ela é de encaixar. Ela encaixa aqui, você pode ver que tem uns buraquinhos aqui, ó. Tá? Eu vou mostrar outra asa para você. Tá? Então, essa aqui, olha, ela é construída nervura por nervura, as longarinas, chapeamento frontal, chapeamento traseiro, tá? Chapeamento aqui no centro, os ailerons, local para o servo. Então, isso é uma asa construída, diferente daquela de isopor, que é uma asa recortada, é uma asa que você recorta em isopor. Então, é diferente da asa construída. Isso aqui é a extensão do aileron, né? Da energia que vai vir aqui mexer essa superfície de comando da asa que se chama aileron. Vou pegar outra asa para mostrar para você. Depois eu arrumo com calma. Então, essa é a outra ponta da asa. Está vendo que aqui já está com os ferrinhos, né? Está vendo os ferrinhos aqui? Isso aqui é que encaixa lá, tá certo? Então, a mesma coisa, é uma asa construída, tá ok? E tem chapeamento, tem bordo de fuga, tudo construído, aileron, tá? E aqui eu testei foi um projeto meu, esse aileron, ele passa da superfície da asa, tá vendo? Ele tem 1 centímetro maior do que a asa, esse aileron. Então, o comando dele é um pouco mais efetivo. Tudo isso é projeto meu, porque isso aqui era um planador normal que eu tenho aqui, que se chama Daydream, mas era um planador. E esse aqui não é um planador, é um motoplanador, esse aqui. Ou seja, ele tem um motor que ajuda ele a voar, ele está ali em cima. Tudo isso foi feito aqui, assim, ao vivo, em lives como essa. Para fazer esse planador inteiro aqui, em lives como essa, eu devo ter demorado perto de 40 lives, mais ou menos. Tá? 40 lives de mais de 1 hora cada uma, mas a gente criou tudo ao vivo aqui. Tá? Tudo isso está virando aula. Tudo isso está virando aula do curso. Né? Tá ok? Então, é importante, quando você constrói, tá ok? Quando você constrói uma asa ou uma fuselagem, é você se atentar para os reforços. Cada asa dessa tem uma série de reforços aqui. Essa asa dessa que eu digo é porque está na planta aqui ainda. Aqui dentro dessa fuselagem existem reforços também, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Não sei se vai ser possível você ver daí, mas aqui na frente tem triângulos de fixação unindo a caverna de fogo com a lateral da fuselagem. Tem triângulo lateral, triângulo embaixo também. Aqui em cima não tem necessidade, porque não tem a parte de cima fixa. Mas tem triângulo desse lado interno, desse lado embaixo e aqui também. E depois vem a tampa que encaixa aqui e é parafusada em cima. Aqui dentro desse compartimento vai ter, então, ou a bateria ou o tanque de combustível, tá certo? Então, são detalhes que a gente precisa tomar cuidado quando a gente constrói. Você que é um principiante, que vai começar a construir, tá? Tem que prestar atenção na colagem, no tempo de secagem dessa cola e nos reforços que você vai ter que fazer com varetas, com triângulos, como eu fiz aqui. Eventualmente, na asa tem locais que você tem que colocar triângulos, tem que colocar varetas, e que às vezes não estão na planta. Essa asa aqui, por exemplo, nessa planta não mostra isso. Mas eu sei que eu vou ter que colocar reforços em alguns lugares aqui. Então, precisa tomar bastante cuidado, por isso que é bom aprender a fazer as coisas, né? Agora,
Ponto crítico. Ponto crítico é isso aqui, ó. Esse é um ponto crítico. A fixação da asa, tá, na fuselagem. Todo esforço que a asa tem, ou seja, para sustentar o aeromodelo inteiro, vai ser distribuído aqui, porque aqui se encaixa a asa. Então, esse é um ponto crítico, tá? Então, uma quebra aqui, acabou o voo, é instantâneo. Quebrou alguma coisa que não tem os reforços internos corretos, se você olhar daí, ó, deixa eu ver se dá para você ver. Você vai ver que aqui em cima tem reforço, ó. Ó, aqui tem uma madeira e aqui embaixo é outra. Aqui é dobrada a madeira em relação aqui embaixo. Não só dobrada, como a madeira que faz esse reforço superior aqui. Eu acho que talvez assim dê para você ver, ó, que tem um degrau ali, né? Ela é mais grossa do que a lateral da fuselagem, tá? Então, são pontos que tem que ter reforço. Aqui embaixo, onde está fixado o trem de pouso, também, se você olhar lá dentro, olha aqui, ó, tem reforço também aqui nessa fixação, e aqui dentro tem reforço também. Então, existem reforços em pontos críticos, como trem de pouso, fixação de asa, fixação de estabilizador, tem que ter reforço. Então, tudo isso é fundamental para uma boa estruturação do teu aeromodelo, porque senão ele pode decolar e desmanchar. Aliás, vocês já devem ter visto vídeos aí na internet de aeromodelos que estão voando e, de repente, desintegra. O que é isso? Problema estrutural. Problema de construção ou de projeto. Por isso precisa ser muito bem feito. Porque uma quebra, como... Teve um que fez aquele avião, esse avião que o Brasil importou há pouco tempo aí, o Gripen, né? Gripen. O cara fez um monstro de um Gripen, tá? Com a bandeira brasileira e não sei o quê, e quando foi voar, era um jato, né? Numa passagem que deu, ele deu floating na cauda e desintegrou em voo. Imagine. Imagina você tá o seu primeiro aeromodelo desintegrar em voo. Pelo amor de Deus, né? Não dá certo, né? Bom, agora a gente vai para uma parte, mas é mais rápida, tá ok? Que um dos alunos aí pediu, que é a parte eletrônica, tá ok? Se for, então, um aeromodelo que vai voar, vamos dizer assim, com radiocontrole, ele precisa de algumas coisas importantes. Bom, quais são as coisas importantes? Se for na parte elétrica, vai precisar de um motor elétrico aqui na frente, claro. Aqui dentro, se você já vê os servos, né? Aqui dentro dá para você ver, eu já coloquei, olha, tem 2 servos aqui. Tá? Um servo vai mexer o leme e outro servo vai mexer aqui o profundor. Tá? Um mexe o leme móvel, que o leme se divide em fixo, que é o amarelo, e móvel, que é o vermelho. Aqui embaixo, estabilizador é o laranja, azul é o profundor. Um servo mexe o leme, um servo mexe o profundor. No caso da asa, como você viu, tem servos que mexem os ailerons, tá? Então, lá na asa tem aileron, como nessa... Vamos pegar a asinha de novo aqui, ó. Você está vendo? Tem um servo aqui, ó. Esse servo mexe esse aileron e esse aileron. Ele mexe alternadamente para um lado e para o outro, ó. Tá vendo? Não sei se vai dar para ver aqui. Agora eu vou fazer aqui, ó lá. Tá vendo ele mexendo? Tá? Então, é isso. Então, você tem que ter esse equipamento, que é um equipamento que não é caro, cara. Na verdade, eu posso até dar uma dica legal aqui. Tem essas lojas que vendem coisas para robótica. Esses servos aí eu comprei lá, né? Comprei pela internet. Robocore, acho que chama pela internet, se não me engano. Eu comprei servos lá e costumo comprar servo ali, também em loja de aeromodelo, tá? Uns servos maiores, é claro, tem servos maiores, mais pesados, né? Esses servos que estão aqui são maiores, são servos já mais pesados e que tem uma força maior. Aquele ali tem uma força menor, o pequenininho, porque é para um planador, né? Essa asa é uma asa de um planador de encosta, tá? E ela, na verdade, essa asa eu usava mais para rebocar. Quando eu tenho 2 asas para esse planadorzinho, um planador pequeno, tem vídeo na internet também. E tem a asa menor, que é para encosta. E tem a asa maior, que eu usava para rebocar com o meu Piper, ele atrás subir rebocado e depois soltava ele em voo com a asa maior, né, para ter mais sustentação fora da encosta. Aí voava no campo mesmo de aeromodelo com ele. E ainda voo, eu só preciso de alguém que tenha capacidade, porque na época eu tinha minha turma que eu sabia quem sabia fazer o quê. A gente treinava junto, a gente
desenvolveu essa técnica de puxar planador, né? Dois radiocontrolados, um puxando o outro. A gente desenvolveu essa técnica, a gente, sabe, é aquela história de um pensa e o outro faz igual, é mais ou menos isso. Eu não, depois que, infelizmente, alguns amigos meus já foram, né? E estão voando aeromodelo lá no céu, eu perdi esses companheiros e aí perdi também essas pessoas, né? Tem muitos aeromodelos hoje aqui, mas eu não conheço mais como eu conheci aqueles primeiros, porque aqui na minha região, aqui em São Carlos, eu fui praticamente um dos primeiros 4 aeromodelistas daqui. E a gente foi desenvolvendo aeromodelismo aqui, hoje tem 3 clubes aqui, 4, com a cidade vizinha aqui, bem do ladinho, 10 quilômetros, né? Então tem muita gente, eu não conheço mais todo mundo, sobrou um ou outro aí, mas eles já não voam mais. Eu sou um dos poucos antigos que ainda voa, com idade mesmo e que está voando, né? Então, a gente rebocava os planadores, era muito legal, tá? Bom, o que mais que vai precisar num aeromodelo, além do motor? Você vai precisar uma coisa chamada ESC. ESC é um circuito eletrônico que ele serve para você regular a velocidade do motor, o acelerador, tá ok? Os servos, você já viu. Bateria, cara, bateria é bateria, né? Eu vou pegar uma aqui só para mostrar para você, porque vamos considerar que aqui nessa live muita gente que não tem nenhum conhecimento pode estar assistindo. Então, isso aqui é uma bateria, tá certo? Isso é uma bateria de lítio-íon. Tem a bateria de lítio-ferro também, mas a bateria de lítio-íon é a que toca o motor. A de lítio-ferro é mais para receptor. Também pode ir aqui dentro se o motor for a explosão, tá? Se não for motor elétrico. E tem o receptor do rádio, que é o que recebe os sinais, manda para os servos e eles se mexem, tá? Então, basicamente, é isso. Isso aqui é um exemplo de uma instalação extremamente simples, tá? Só falta colocar aqui, ó, os fios dele estão aqui dentro, ó. Só falta ligar isso aqui num receptor, o receptor na bateria, e ele vai funcionar normalmente. Não tem nenhum problema, tá ok? Está tudo já instalado e testado, inclusive, né? Por isso que eu gosto de fazer nessa sequência do meu método, que é primeiro a parte de trás, depois a fuselagem e finalmente o leme aqui, a asa aqui, né? Tá ok? Bom, agora uma outra coisa que é muito importante, tá? Que eu gosto de sempre de levar em consideração, de falar, é o seguinte: é testar o avião no chão. Quando você for voar lá na frente, teste o seu avião no chão. Faça seus testes antes de pensar em decolar se for um radiocontrole. E mesmo qualquer modelo, mesmo elástico, você tem que testar no chão antes de jogar ele. Tá? E qual é o teste principal? O teste principal é esse aqui, ó. Vou mostrar com esse era o modelo do curso. Ó. Tá vendo? Eu botei um alfinete em cada ponta de asa aqui, ó. E ele está no chão, você tem que pegar nesse ponto da asa, que geralmente é 2/3 da asa da parte da frente da parte de trás para frente, e ele tem que ficar estável. Ó. Tá vendo? Isso aqui é centro de gravidade. Ele tem que ficar assim, ó, estabilizado. Se eu pegar em lugar errado aqui, olha o que vai acontecer. Ó, você tá vendo? Ó, eu peguei para trás, ó, fica com peso de cauda. Se eu pegar para frente, aliás, peso de cauda se eu pegar para frente, né? Olha, então ele nem tira a cauda do chão, ó, quase. Se eu pegar para trás aqui, fora do lugar, ele vai ficar com peso de nariz. Então, peso de cauda faz ele subir que nem louco. Se ele subir que nem louco, ele vai estolar e cair. Peso de nariz, você tira do chão, ele quer descer. Você tira do chão, ele quer descer. Então, fica completamente doido. A estabilidade de asas, os dois lados têm que pesar mais ou menos igual, né? Então, por exemplo, se eu segurar no meio da fuselagem aqui, é claro, ele vai cair para um lado, mas ele não vai cair sempre para o mesmo lado, né? Ele não pode cair sempre para cá. É que tem alfinete agora, tem que cair para cá também. Ou seja, mostrando que as asas estão mais ou menos equilibradas. Aí uma solução é você pendurar ele por aqui e equilibrar as duas asas, colocando um chumbinho, alguma coisinha, para que ele fique equilibradinho assim. Então é muito importante o peso e balanceamento dele. Tá ok? Verificar se os comandos estão funcionando corretamente. Cara,
Antes de decolar, qualquer avião, de verdade, o piloto para e testa tudo. Você entendeu? A aeromodelo é a mesma coisa. Antes de decolar, você para e testa tudo. Vê se a hora que você sobe, puxa o rádio, se for o rádio para subir, se o profundor está levantando. A hora que você põe para picar, se o profundor está descendo. O leme, dou para a esquerda, ele tem que virar para a esquerda. Dou para a direita, ele tem que virar para a direita. Então tem que funcionar corretamente. Tá? Então é importante, é muito importante você fazer um voo no chão antes de decolar, tá ok? Então, tome bastante cuidado com relação a isso no momento, no dia que acontecer de você for voar um aeromodelo no campo com radiocontrole. E a principal, grande dica é o seguinte: faça o primeiro voo com vento calmo e espaço livre. Use pista de terra batida ou de grama baixa. Mas o mais principal disso tudo, sabe o que é? Tenha um instrutor com você. Não tente voar sozinho. Estou cansado de ver cara arrebentar aeromodelo, mesmo comprado feito, porque o cara é teimoso e quis voar sozinho. Não é assim que funciona. Você entendeu? Não funciona desse jeito. Por quê? Porque é muito difícil, é muito mais difícil pilotar um aeromodelo de radiocontrole do que pilotar um avião de verdade. Só para você ter uma ideia. Ok? Eu sei. Por que eu falo isso? Porque eu sou piloto e sou aeromodelista também, piloto de aeromodelo também. Ok? E piloto avião também. Então é muito mais fácil pilotar o avião. O avião está dentro, você está sentado. E sabe qual é o maior sensor no avião do seu corpo? É a sua bunda. Com a sua bunda você tem que sentir o avião inteiro. É bem assim que funciona. Tá ok? Bom, vamos para o próximo ponto agora, né? Que é o seguinte, ó. Manutenção e aprendizado contínuo. Então, veja bem, um aeromodelo como esse daqui, vamos pôr o pequenininho para lá, um aeromodelo como esse daqui, de rádio, por exemplo, ou qualquer aeromodelo, seja de elástico, seja do que for, ele tem parafusos, né? Olha aí, ó. Ele tem parafusos, tá certo? Ele tem peças aqui, ó. Ele tem retentores de roda, ele tem parafusos aqui que fixam os servos, ele tem superfícies coladas, ele tem dobradiças aqui atrás, ele tem um monte de coisas, links, olha, o link aqui, ó, que liga aqui. Isso aqui é parafusado no leme. Do lado de cá a gente tem link também, isso aqui, ó, o link, ó, esse material, o hornzinho, é parafusado no profundor. Então, olha, a rodinha traseira tem pecinhas que aprendem no eixo também. Então, tudo isso aqui solta. Pode soltar com a vibração do motor, principalmente se for um motor de explosão. Pode soltar, tá ok? Então, sempre você tem que checar os parafusos, checar a estrutura, se não tem nada. Será que no último voo você não bateu na hora do pouso e não viu, não trincou aqui atrás, por exemplo? Não trincou a base do leme, não deu uma trinca aqui no meio da fuselagem, não trincou a fixação do pouso. O motor, será que não ficou meio solto? Você tem que checar tudo isso antes de voar. E a hélice? Será que a hélice está íntegra? Será que ela quebrou uma pontinha? Será que bateu uma pedra nela e machucou? Tudo isso você tem que ver. As linkagens, como eu falei, né? Porque aqui eu falei dos hornzinhos, que são essas pecinhas que estão parafusadas aqui. Mas tem o link aqui, ó. Você está vendo? Ó? Esse link aqui que fixa no horn. Aqui desse lado a mesma coisa. Tem o link que fixa no horn. Tudo isso você tem que checar, é uma questão de segurança, tá? E outra coisa que eu sugiro também, que é bem legal da gente fazer, é estudar, né? É você estudar alguns vídeos, assistir vídeos, participar de fóruns, de grupos, de Facebook. Eu tenho um grupo no Facebook que eu publico vídeos ali direto, no YouTube publico vídeo direto. E ainda tem... o grupo, o Facebook se chama Do Zero ao Seu Primeiro Aeromodelo. Você pode chegar lá, entrar e passar a seguir. Não tem nenhum problema, tá? E lá vai ver que vou fornecer muita coisa ali. Muita coisa aparece ali para você, assim como no YouTube também. Tá ok? Então é importante você checar tudo isso. Então, ver os vídeos, aprender a checar. E, cara, se fosse você, eu anotava, depois de cada voo, quais foram os problemas que você encontrou, que você sentiu.
Então, por exemplo, você está voando, de repente o aeromodelo começa a ter tendência para a direita. Quando você pousar, anota isso aí, está com tendência para a direita. Tenta corrigir no campo, não deu, leva para casa, examina o aeromodelo e vê o que aconteceu, que de repente ele começou a ter tendência para a direita. Então é como se fosse um diário de voo. Então é bom a gente ter anotado algumas coisas, não precisa ser um diário, né? Mas você tem que anotar as coisas que acontecem às vezes. Às vezes, pô, ele parou o motor e caiu antes da pista, não chegou na pista. Ah, pô, ele caiu antes da pista. Então é melhor eu deixar anotado isso aqui para na semana que vem, quando eu voltar, por exemplo, pode ser o último voo, né? E na semana que vem, quando eu voltar, eu consigo então dar uma checada nele antes de vir voar. Checar lá em casa, tá ok? Então é muito importante a gente tomar todos esses cuidados. Então vocês veem que, para quem é um iniciante, eu dei uma pincelada mais ou menos detalhada em muita coisa. E falando em pincel, eu quero dizer que eu também tenho um pincel aqui, ó. Para que serve isso? Limpar a planta, limpar minha mesa, tá? Depois de 1 hora de construção ou coisa desse tipo. Então, até isso eu uso aqui também, tá ok? Então, é importante a gente ter todas essas coisas. Bom, então com isso eu consegui dar uma visão bem boa para quem está começando no aeromodelismo, né? Aprendeu muita coisa aqui hoje. Essas lives fechadas são assim, são para ensinar mesmo, tá ok? E eventualmente elas viram aula, como está acontecendo nesse momento com a construção desse planador, está virando aula opcional, quer dizer, é um material a mais que está dentro do curso, tá ok? Eu estou editando essas lives e transformando em aulas, como fiz com o aeromodelo de Depron, que eu mostrei para vocês, que ele foi totalmente construído em várias lives. Dessas várias lives, mas várias significa várias mesmo, tá? Para você ter uma ideia de todas essas lives, eu consegui condensar em 19 aulas a construção inteira do aeromodelo, mas em termos de live foram horas e horas e horas e horas. Tá, okay? Ensinando aqui ao vivo também. Bom, então agora vamos recapitular assim rapidamente os pontos principais. Eu falei para você, expliquei o que é o modelismo, o que é o aeromodelo em si. Eu expliquei, falei sobre materiais, falei sobre as ferramentas, falei sobre projeto e montagem e falei sobre testes e cuidados, tá ok? Então agora eu vou te fazer uma pergunta. Você gostaria de ter acesso ao conteúdo dessa live? Ou seja, depois dessa live, você ter acesso ao conteúdo dela por escrito em PDF? Se você quiser, é super fácil. Só que eu quero uma coisinha em troca. O que é? Você faz o seguinte, ó. Você preenche, eu vou colocar aqui no comentário e depois vou colocar lá nos comentários da live, depois de gravada, né, direitinho, de estar lá esses 2 dias a mais, vou colocar um link para você preencher uma pesquisa que ela deve ter 4 ou 5 ou 6 perguntinhas. Não leva nem 2 minutos para você preencher essa pesquisa, tá ok? Aí você preencheu, você clica em enviar, vai aparecer para você o link para você baixar o PDF com todo esse conteúdo dessa live que eu acabei de passar para vocês, tá ok? Então, eu vou colocar agora, o link do formulário aí, e você já pode ir acessando e respondendo, tá ok? Deixa eu colocar aqui, então, nos comentários, ó. Vamos pôr aqui, Ctrl V. Se você quiser preencher, quiser receber esse PDF, puder baixar esse PDF, quiser baixar o PDF, olha, o link está aí. Baixa o PDF para você tranquilamente e você tem ele, mas preencha isso direitinho e me mande, tá ok? E eu vou ficar muito feliz em saber o que você achou da live e também dar sugestões para outros assuntos de outras lives, tá ok? Então é isso. Então, se essa live te ajudou a entender melhor como começar na construção de aeromodelos, deixa seu like, se inscreve no canal,
compartilha, né, com aquele amigo que também sempre falou que queria montar um aeromodelo também, né? E eu vou te fazer a seguinte pergunta: você já tentou montar um aeromodelo ou está começando agora? Me conta aqui nos comentários ou nos comentários dessa live gravada, tá ok? E eu fico aguardando então os seus comentários. Então, fica com Deus, até a próxima live secreta e se cuide. Tchau, tchau.